Fala galera, 2023 vem aí e muita coisa vai vir também no The Walking Dead Universe. Galera, a gente sabe que tanto o MC, Scott Gimple, né, assistem aqui nossos vídeos, acompanham nossas lives, nossos grandes debates, aquela coisa toda. Galera, Scott Gimple já deu entrevista falando exclusivamente sobre os erros e também o que ele gostaria de consertar numa possível, teórica, segunda temporada de Tales of the Walking Dead. Para ele ter falado essa entrevista, é muito também para sentir como que isso acaba acontecendo, né? Na nossa base chamada fãs, tudo mais. E com certeza, cara, isso deve estar sendo discutido dentro da AMC também para ter uma possível segunda temporada de Tales of the Walking Dead. Já falei muito, cara, tanto em vídeos quanto nas lives, tudo mais sobre Tales, todos os problemas que tiveram, aquela coisa toda. Só que uma coisa que o Scott Gimple falou é que ele quer muito trazer personagens antigos e isso realmente seria um grande e finalmente um grande acerto para Tales of the Walking Dead para contar essa antologia. O que eu vou fazer nesse vídeo, galera? Vou trazer algumas sugestões, então, né, pro nosso querido Scott Gimple, de personagens e também de tramas que a gente poderia trazer aqui para uma potencial segunda temporada de Tales of the Walking Dead. Só galera, antes de começar, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda que vamos falar real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, ó, se está conhecendo agora aqui o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Ou seja, já curte o vídeo, já assina o canal, para não perder absolutamente nada. Bora lá! Para começar, como Shane e Lori sobreviveram sem Rick. Rick Grimes acordou do coma quase 2 meses após o início do surto de The Walking Dead, o que significa que Lori e Cal tiveram que sobreviver por esse tempo sem ele. Shane garantiu a sobrevivência da família de Rick e, embora trechos disso tenham sido mostrados nas temporadas anteriores de The Walking Dead, particularmente durante um flashback na primeira temporada, episódio 6, e também na segunda temporada, no episódio 5, não muito se sabe sobre seu tempo de sobrevivência antes de Rick encontrar o grupo. Isso daria um enredo fantástico para um episódio de Tales, pois ajudaria a responder a várias perguntas desde o início de The Walking Dead. Um flashback, inclusive, no episódio da segunda temporada, revelou que Shane, Lori e Cal ficaram presos em um engarrafamento durante os estágios iniciais do surto, onde eles assistiram Atlanta ser bombardeada durante a Operação Cobalt. Esta é a única parte da história de fundo que os espectadores receberam antes de Rick acordar. Então Tales certamente pode expandir essa história. Perguntas podem ser respondidas sobre o relacionamento de Shane e Lori, como eles encontraram os outros membros do acampamento de Atlanta e como foi o início do apocalipse para eles. Tudo levando Rick a encontrar seu grupo lá na loja de departamentos de Atlanta. Quem era aquele soldado no tanque? Durante sua breve aventura em Atlanta na primeira temporada de The Walking Dead, no episódio 1, Rick se vê preso dentro de um tanque com um walker, que ele despacha às pressas. Acontece que esse walker teria muito mais desenvolvimento durante a segunda temporada, mas depois que Frank Darabont foi demitido pela AMC, esses planos foram descartados, e o walker foi esquecido com apenas mais um corpo que passou por toda a série. Os planos originais para desenvolver a história desse walker, retratado por Sam Witwer, poderiam ser facilmente integrados em um episódio de Tales. Os 2 primeiros episódios da segunda temporada de The Walking Dead explorariam a história do personagem de Witwer, explicando como ele acabou no tanque e como Atlanta caiu durante o surto. Os espectadores teriam visto seu personagem ser mordido, levando a sua eventual morte dentro do tanque, mas não antes de Andrea e Amy aparecerem, o que significava que eles teriam se cruzado com o personagem de Witwer durante sua fuga de Atlanta. É possível que todas as partes estejam interessadas em retornar seus papéis, então essa história ainda pode ser contada, ajudando a aprofundar os estágios iniciais do surto em Atlanta e fornecendo alguns antecedentes também para Andrea e Amy. Como o governador começou Woodbury. David Morrissey foi apresentado como Philip Blake, também conhecido como governador, durante a terceira temporada de The Walking Dead, que o viu já sendo o líder estabelecido da cidade de Woodbury. Apesar de passar a maior parte da terceira temporada em Woodbury, o público nunca teve uma história de fundo adequada para a cidade, aparentemente, exceto pelo governador uma vez proclamando que começou com 9 pessoas em um apartamento quando o surto começou. A criação de Woodbury e a ascensão inicial do governador à liderança seria a história perfeita para contar nessa segunda temporada de Tales. O que aconteceu no Grady Memorial Hospital após a morte de Beth? Após a queda da prisão e passando algum tempo na estrada com Daryl, Beth foi sequestrada e levada para o Grady Memorial Hospital em Atlanta, que seria o cenário da morte de Beth em The Walking Dead lá na temporada 5, no episódio 8. A maior parte da história de fundo da vida no hospital foi contada aos telespectadores durante a quinta temporada, então não haveria muito mais informações para cobrir o episódio de Tales. No entanto, o que nunca foi revelado é o que aconteceu após a morte de Beth e também a morte da líder do hospital, a Dan.
Foi revelado na quinta temporada de The Walking Dead que havia um plano para expulsar Dawn e para alguém potencialmente mais gentil assumir o seu lugar como líder do grupo. Isso poderia sim ter acontecido, e Grade poderia ter se tornado um refúgio seguro. Mas, como os espectadores certamente saberão, um grupo no centro de uma cidade durante o apocalipse zumbi não pode durar muito. É provável que o hospital tenha caído não muito depois da morte de Beth e Dan, mas isso seria uma ótima história para contar em Tales, especialmente porque tanto tempo foi gasto lá, mas nada foi revelado sobre o que aconteceu desde então. Como Diana e Reg construíram Alexandria do zero. Rick e os outros sobreviventes alcançaram a zona segura de Alexandria no final da quinta temporada, no episódio 11, e foram apresentados à líder da comunidade, Diana Monroe. Diana revela que seu marido Reg era arquiteto e ergueu ele mesmo os enormes muros da comunidade, uma declaração confirmada por uma placa inscrita com o nome de Reg presa ao primeiro painel que ele ergueu. Isso é tudo que os espectadores da história receberam sobre Alexandria, apesar da comunidade se tornar a base de vários personagens principais. Então Tales tem a oportunidade de cavar as origens de um dos assentamentos mais importantes da história de The Walking Dead. A estreia de Alexandria em The Walking Dead significou o retorno à civilização para Rick e o grupo, depois de passar tanto tempo na estrada. A comunidade foi construída significativamente ao longo do tempo, mas seria ótimo voltar ao início e ver como Alexandria costumava ser, e apresentar adequadamente o público a alguns personagens secundários que podem ter sido esquecidos, como Jesse ou Tobin. Tales não apenas ajudaria a preencher a história de fundo da comunidade, mas também poderia provar que o grupo de Rick tornou a comunidade um lugar muito melhor. É óbvio, galera, que tem um fator que é muito importante também que a gente tem que lembrar, que o cenário de Alexandria, ele sim, já foi, repassado, ele simplesmente se tornou local à venda. Quais são as origens dos Salvadores pós o Here's Negan? A temporada 10 de The Walking Dead mostrou no Here's Negan que preencheu muitos espaços em brancos com a história de fundo de Negan depois de quase 4 anos sem saber como o vilão se tornou do jeito que era. Mesmo assim, o episódio Here's Negan mal arranhou a superfície quando se trata do início dos Salvadores e do estabelecimento do santuário, além de apresentar Laura, uma das aliadas de maior confiança de Negan, e como se vê, a original dona de seu taco de beisebol, Lucille. Parece improvável que o próximo spin-off de The Walking Dead de Negan mergulhe muito fundo em seu passado, então Tales seria o lugar perfeito para explorar essa história. Here's Negan deu aos espectadores uma visão sobre a vida de casado de Negan, a batalha de sua esposa contra o câncer e a origem de seu taco, mas o episódio terminou quando a diversão estava começando. A interpretação de Negan por Jeff D. Morgan foi cativante desde os primeiros momentos em que ele saiu do trailer lá no final da sexta temporada. Então seria brilhante ver ele repetir o papel e mostrar a verdadeira extensão de sua ascensão ao poder supremo. Tales pode preencher todas as lacunas restantes na história de Negan e preparar os espectadores para sua próxima aventura com Maggie em Nova York. Como começou o reino de Ezekiel? Durante seu episódio introdutório ao mundo de The Walking Dead, lá na 7ª temporada, no episódio 2, Ezekiel revela um pouco sobre sua história de fundo em uma conversa com Carol, mas a história que ele teceu soou tão fantástica que é uma pena que tenha sido nunca mostrado na tela. Ezekiel revela que trabalhava em zoológico e salvou o tigre Shiva, depois que ela sofreu uma lesão traumática na perna, antes de usar sua experiência no teatro amador para criar a persona do rei para seu povo seguir. A história de fundo do reino é tão notável que é curioso que nunca tenha sido mais investigada, mas Tales pode resolver isso. E aí vem uma grande questão: o que aconteceu com George e os gêmeos? Um dos maiores mistérios de The Walking Dead foi a introdução de George durante a 8ª temporada no episódio 12. George cumprimenta Meg, Rosita e Enid com a oportunidade de trocar registros com A Chave para o Futuro, um livro detalhando como construir estruturas essenciais para a sobrevivência do novo mundo. Esta é a única vez que George e seu grupo de The Walking Dead são vistos, embora seja revelado que Maggie passou muito tempo com George depois de deixar a colônia de Hilltop. Tales tem a chance de desenvolver essa história de uma forma muito mais clara do que foi apresentada na série principal. Os Reapers foram uma das maiores chances desperdiçadas na 11ª temporada de The Walking Dead, com certeza, já que sua história poderia ter sido algo notável, mas foi apressada para economizar espaço para o arco de Commonwealth, já que a série estava chegando no fim. O fato dos Reapers não aparecerem no material original dos quadrinhos e serem completamente originais significava que havia uma enorme quantidade de liberdade criativa que poderia ser tomada para torná-los adversários formidáveis. No entanto, eles acabam sendo eliminados em apenas 8 episódios, e a história dos Reapers foi considerada praticamente sem sentido. Tales tem a oportunidade de corrigir esse problema e não tornar o enredo dos Reapers tão insignificante. O foco pode ser colocado em suas vidas como mercenários antes do surto, bem como a saída de Leah do grupo que a levou a conhecer Daryl e a eventual aquisição de Meridian pelo grupo, o assentamento anterior de Maggie,
os Reapers poderiam fazer justiça com um episódio inteiro centrado em suas origens, o que significa que Tales of the Walking Dead poderia literalmente trazer esses personagens de volta dos mortos. Como os Milton encontraram Commonwealth? Uma das últimas introduções que a gente teve em The Walking Dead foi Commonwealth e sua líder Pamela Milton. Embora o enredo de Commonwealth tenha sido apressado durante a última temporada, Pamela Milton deixou cair pequenas informações de história de fundo, mas Tales pode explorar como a enorme comunidade foi realmente fundada por Pamela e sua família, e como eles reuniram mais de 50 mil habitantes. Este episódio pode fornecer uma explicação menos apressada para muitas das ações de Pamela que ela teve em The Walking Dead. E galera, com certeza, esses preenchimentos aqui de informações, com essas sugestões de histórias, pode tornar realmente a segunda temporada de Tales of the Walking Dead muito grandiosa. E assim, ó, colocando literalmente, cara, no chinelo o que aconteceu na primeira temporada. Galera, quero muito saber de vocês, o que vocês acham, né, dessas ideias aqui, concordam, o que vocês gostariam de ver. Eu falei dos Reapers ali, mas eu tenho uma grande dúvida sobre os Reapers, tá? Não sei se realmente vale, mas, cara, tá ali colocado como sugestão também. Quero muito saber a opinião de vocês, coloque embaixo nos comentários. Galera, descrição do vídeo tá o nosso grupo do Telegram. Se tu é fã do universo da Walking Dead, não entrou no grupo ainda, entra, porque fã de The Walking Dead tem que estar sempre com outros fãs de The Walking Dead. Certo, galera? Take 04, viva o sonho aqui.